Eu quero colocar também o que disse o ministro Fernando Haddad. Ele agradeceu ali ao Senado pela aprovação e falou assim: agora a discussão é muito mais fácil de ser feita, é incorporar ou não e poder promulgar. Acredito que seja possível a promulgação da reforma tributária ainda neste ano, apesar de voltar para a Câmara. Luiz Felipe Dávila. Eu acho que vai aprovar sim. Nesse sentido, eu concordo com o Haddad aí, porque, na verdade, eu acho que haverá pouquíssimas modificações e a Câmara vai aprovar. Eu não vejo por que a Câmara peitaria o Senado, mudaria algo radical que fizesse a reforma voltar para o Senado. O que eu acho é isso, que eles têm que fazer essas duas melhorias aqui sugeridas aqui no 3 em 1, que é colocar o teto de 20% na alíquota do IVA e reduzir esse prazo de 50 anos, porque isso é uma coisa inacreditável. Nunca vi um prazo tão largo para conviver dois sistemas tributários num país. Eu tenho 30 segundos antes do break. Uma outra parte que me preocupa bastante são esses fundos de compensação. Por que me preocupa? Porque a sociedade vai pagar por isso, estima-se em 500, 600 bilhões de reais, é quase da ordem do rombo da Previdência, ou da reforma da Previdência para sanar este rombo, e a gente está numa situação fiscal muito delicada. Haddad deu a nota de 7,5, como eu contei para vocês. O economista há pouco falou em 5. 7,5 pode ser avaliada de que forma, hein, Elaine Keller? Foi o que a gente falou ontem aqui, né? Meu amigo Secré falou, muito bem falado, que 7,5 a gente passa de ano, né? E 7,5 a gente vai passar de ano. E, obviamente, essa reforma deve sim ser aprovada ainda esse ano. Há aí uma mística, né? Que toda grande reforma deve ser feita no primeiro ano de governo, né? Como foi também a questão da reforma da Previdência e a reforma tributária, então, deve sair esse ano. Como eu disse também, Bernard Api, que é um dos relatores aí do projeto, né, também tinha uma expectativa de benefícios aí em relação ao que a gente tem hoje em 90%. Quando a gente teve aí as mudanças que ocorreram ali no Senado, esses benefícios caíram para 75% na visão do API. 75% é o 7,5% do Haddad. Então, eles estão falando ali na mesma linguagem. O que a gente não explorou aqui, e eu e o Gani hoje a gente até teve a oportunidade de falar sobre isso no Morning Show, é a respeito da alíquota para produtos proibidos, que a gente chama de produtos proibidos, né? Que é ali bebida alcoólica, cigarro, e vai entrar aí, porque essa semana a gente teve a aprovação no Congresso, na Câmara, da questão de tributação da loteria online, né? Sim. Aqueles bets que a gente está acostumado. Para quem não sabe, hoje você tem aí uma lei que você pode ter essas loterias online, mas essas empresas não estão no Brasil. Portanto, a gente perde em tributação e o usuário desses bets não pode recorrer ao Código de Defesa do Consumidor. Então, a ideia é que a gente traga essas bets para o Brasil, para o território brasileiro, de modo que elas passam a pagar tributos e as pessoas que de alguma forma se sentirem em algum momento lesadas possam também invocar aí o Código de Defesa do Consumidor. O que foi, Gustavo Secré? Eu entendo porque o ministro dá 7,5%. Ele mesmo falou que de economia entende pouco, por isso que deu 7,5%. Mas eu lembro de uma oportunidade que eu me inscrevi numa academia. E tinha uma avaliação anterior à academia. Então você tinha que fazer alongamento para ver. Eu sou ruim de alongamento. E eu concluí que eu precisava melhorar 100% para chegar na linha que falava ruim. Porque eu não chegava, aí eu tinha que melhorar o dobro para chegar a ser ruim. E você ganhou 7,5. Então, e me deu 7,5. Isso aqui precisa 100% para chegar a ser ruim. A determinação da alíquota é fundamental. Mas o entrevistado mencionou uma coisa interessante, que é o crédito fiscal, esse crédito fiscal que não é dado. A maioria das empresas nem tenta, as pequenas empresas, porque ela vai no Estado, no fisco estadual, no fisco federal, a tentar uma recuperação judicial ou administrativa, e ele se encontra com que sempre tem uma multa.
Em lugar de ter o retorno do crédito, ele é multado e não tem o crédito. Então, muitas empresas desistem desse crédito e, de fato, é uma questão que consta como um ativo no balanço da empresa, mas que ele não consegue recuperar. O Luiz Felipe Dávila, o ministro Fernando Haddad, além de dar essa nota 7,5, disse que a oposição atrapalhou e polarizou o debate e que, por isso, a proposta que seria ali entre 9 e 10 ficou no 7,5. Não tem nada a ver com oposição. Isso aí foi pressão das corporações em cima do Senado e o governo e os senadores e os deputados cederam. Esse é o problema. O problema é que esse lobby que, na verdade, cerca os deputados e senadores no corredor que acabou ditando esses regimes especiais. O relator da matéria, o senador Eduardo Braga, não precisava ter cedido. Cedeu porque sentiu pressão e aí aquela desculpa que a gente já conhece, né? Não, isso é preciso ceder para aprovar. É assim que nós conseguimos os votos necessários. É sempre o jogo do pragmatismo do voto versus benefícios concedidos com o nosso dinheiro para esses redutos de privilégios no Brasil. É inacreditável como a gente não consegue se livrar de privilégio, de nenhum privilégio. É só o contrário, é só acrescentar mais privilégio. É uma coisa inacreditável que o Brasil vive hoje. Agora, a nota 7,5 não, é nota 5. Passou raspando. Porque, como o Gabriel, o economista, falou uma coisa muito interessante, que essa reforma é melhor para o investidor externo. Porque o investidor externo, quando ele vai comprar uma empresa, o Segre, o Alangani aí, a Kelly pode falar muito bem, ele olha o balanço da empresa. Qual é o problema de olhar o balanço da empresa? Ele vai ver lá que tem 2 passivos gigantescos. É o passivo tributário e o passivo trabalhista. Então, na hora que vai resolver um desses pilares, o trabalhista está resolvendo pero no mucho, mas está melhorando um pouquinho. Mas, mesmo assim, o tributário é gigantesco. Como a gente falou, 75% do PIB é judicialização tributária. Então, isso sim melhora o apetite de determinados investidores ao olhar e falar assim, bom, pelo menos um jabuti a gente removeu aqui, que é o jabuti da complexidade tributária, em que eles acham que a regra do IVA é uma regra que eles entendem, porque provavelmente é a regra vigente no seu país.